Opa, bom, eu sou o Pinas e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu tô aqui nesse site chamado ProSettings.net, que ele mostra todos os equipamentos e configurações que os principais pro players dos principais jogos competitivos utilizam. E aí eu quero mostrar aqui, ver junto com vocês, quais são os principais periféricos que eles estão utilizando no momento. A primeira coisa eu quero mostrar aqui para vocês dos jogadores de CS, né? Então, vamos lá. A primeira coisa eu quero mostrar aqui no CS2 os mouses, né? Ó, temos de 2024 até hoje. Observem, a Zowie é uma das principais marcas do Counter-Strike, né? E observem como de 2024 para cá eles caíram, mesmo eles tendo lançado os DW, né? A versão, digamos, mais otimizada. De 2024, que foi quando o Viper V3 Pro foi lançado, de 103 jogadores para 271, mais que dobrou, né? Agora uma coisa interessante é ver a Vaxi aqui, né? É uma marca que a gente não vê tanto. E Logitech, cara, ó, de 2024, ela baixou, tá? Chegou a aumentar um pouco aqui, né? Com o lançamento do Super Strike. Mas eu acho bem interessante vermos esse movimento aqui, né? Mousepad, como vocês podem ver, os da Zowie, eles reinam aqui, né? E a SteelSeries, ela chegou a baixar, mas agora eles lançaram uma nova série de mousepads, então voltou a crescer também. Aqui temos bastante Vaxi, chegou a baixar um pouquinho também. Mas ó que interessante como os artisans subiram, cara. Em 2024 tínhamos 50 jogadores, agora já temos 123. Vocês podem ver que eu sempre percebi que os jogadores de CS eles são mais resistentes a mudanças, né? Por exemplo, sempre ficar nos mouses e o Logitech e tal. E aqui conseguimos ver o crescimento dos artisans. Então isso é bem interessante. Mas os mousepads da Zowie, o GR-SE, enfim, eles são realmente muito bons. Mas é interessante ver esse crescimento. E a Razer aqui, e a Pulsar, ó, como ela cresceu um pouco. Isso é legal também. Teclado, cara, aqui é muito interessante. Porque nós tivemos a popularização do Utin. Olha essa curva de 2024. Eu acho que seria interessante ter 2023 aqui, né? Mas infelizmente não sei olhar aqui. Mas olha a curva do Utin, cara. Que impressionante isso. Atualmente temos 294 jogadores do site aqui, né? Olha como a Logitech ela caiu, né? Eles pararam de cair, tipo, estabilizaram até, porque lançaram os seus teclados magnéticos, né? E a Razer também, ela cresceu e estabilizou aqui, né? Mas são os principais, tá? Bom, então no Valorant você vê que temos mais marcas, temos uma galera que usa coisas diferentes. E cara, olha isso, de 2024 pra cá, olhem como a Logitech caiu, cara. Voltou a crescer. A Razer, de novo, olha como eles subiram. A Pulsar também teve um crescimento interessante, porque eles começaram a patrocinar também o VCT, né? Mais ou menos, Zowie, vocês podem ver, é bem menos usado aqui. Mais ou menos, Final Mouse, né? WL Mouse. Então é isso, cara. Eu acho bem interessante a gente ver isso. Aqui não tá aparecendo, mas eu cheguei a ver alguns jogadores da Fnatic usando os ATK, o Aspas também, mas vamos dar uma olhada em players específicos daqui a pouco. Ó a quantidade de artisans que nós vemos, né? Outras marcas que nós vemos aqui nos mousepads. Aqui entra bastante o que eu falei dos jogadores de Valorant testarem coisas um pouco mais entusiastas, entre aspas, né? Quer dizer, um pouco mais interessantes para nós entusiastas, né? Ou quanto Artisan. O mousepad da Zowie ainda tá bastante, porque é isso, os Zowie são muito bons para FPS, rapaziada. Mas eles estão aqui, mas vocês podem ver que temos muitas outras marcas. Temos SteelSeries, Logitech bem menos do que lá, né? Razer temos alguns, Vaxi bastante. Temos até o Allhack aqui, pra você ver como é uma galera diferente, né? Teclado. Aqui vocês podem ver o Utin também na crescente absurda. Os Razer também, mas ó como bem menos Logitech. SteelSeries temos alguns, mas aqui temos, ó, temos Melgeek, alguns usam. Temos mais Pulsar também. Temos Iconix. Monitor Zowie, não tem jeito. E é isso. Agora vamos ver alguns players específicos, porque eu acho que pode ser interessante. O Donk, que ele tá usando o mouse
em colaboração com a Zowie, que ainda não foi lançado. Isso é bem interessante, eu dei uma olhada nesse mouse. Teclado, um G Pro e o mousepad SteelSeries. O device, ele tá usando um Super Strike e um Ultim V2 e um GTR da Zowie. Monese Super Strike também, com um G Pro Rapid Trigger e um QCK Heavy. Zaiwu tá usando o mouse dele com a Pulsar. Esse teclado é da Asus com a versão dele e o mousepad dele também, ou seja, tá bem equipado aí também. O Hops tá usando um DeFader V3 Hyperspeed, né, que é o DeFader V3 Mini, com um Vaxi PA e um Asus ROG. O Apex tá usando um EC2DW cinza, interessante isso aqui. Uns Asus ROG de teclado e um Zowie GTR. O professor tá usando o Fallen Gear Lobo, embora eu tenha visto que ele tava usando o Super Strike, né? Um TKL Rapid e um mousepad Fallen. E a Kindar tá usando um Zowie EC2DW, um Ultim 80HE e um Zowie GSR3. O Molodoi, um EC2DW também, e um G Pro X e um mousepad da Zowie ainda não lançado. Cacerato, ele tá usando o Super Strike, um TKL Rapid e um Logitech G740 de mousepad. Para fechar o time da Fúria, o Yuri tá com um Viper V4, um TKL Rapid e o Zowie GSR SE2. E aí, por exemplo, como eu falei, indo pro Valorant, temos o Chronicle, que ele usa aqui, por exemplo, ó, um ATK Z1V2, um Pulsar ES de mousepad e um Asus ROG de teclado, bem interessante aí. Eu já vi o aspas que ele tava usando ATK, que aqui não é tão confiável, porque eu já vi que o aspas tava usando ATK, tava usando Superlight, enfim, tem aqui. Que é o Superlight, mas é o teclado dele com ATK e um Vaxi PA Black. Tá vendo como já temos teclados diferentes aqui no Valorant? O Les aqui, ele usa um G Pro 2, tá? Não é o Superlight, é o Pro 2. Um Pulsar ES. E esse ROG Falcata, será que tá certo isso aqui? O Cortesia, um Viper V4 Pro, um Made 68. E ele tava usando o Artisan Type 99, mas agora acho que ele tá fazendo collab com a marca. O DGZin, um EC2DW Gloss. Ultim 60V2 e um Raiden aqui da Artisan. Aí pra fechar o Valorant, temos o Zekin com o Viper V3 Pro. Um Mel Geek, ó os teclados aqui, né? Made 68, um Artisan 99, o Forsaken com o modelo dele da Pulsar, um Ultim e um Pulsar ES. Cara, os mousepads da Pulsar estão em peso no Valorant, hein? MWZera, um Cyrox V8. Tá vendo como a galera do Valorant usa umas coisas diferentes? Um VGN 75HE e um Pulsar ES. Caramba. Então é isso. Eu quis mostrar aqui pra vocês um pouco dos periféricos, né, que os pro players usam. Lembrando que os caras, eles performam, tá? Então, apesar de algum deles usarem os melhores periféricos que temos disponíveis, eles sempre tentam usar ali o que é mais confortável, o que eles performam melhor. Então, não necessariamente eles vão usar os periféricos mais absurdos, eles vão usar os da preferência deles. Mas eles têm acesso aos melhores, obviamente. Nós que somos entusiastas, mas não necessariamente jogamos bem, prezamos talvez mais pelo mouse mais high-end do que um pro player que tem um modelo ali que ele performa bem. E outra coisa é que nos periféricos específicos de cada jogador, aqui nesse site tem uns errinhos, tá? Às vezes o cara muda ali e tal, eles não atualizam na hora. Mas é pra gente ter uma noção mais ou menos que eu quis mostrar pra vocês, pra gente ter uma ideia mesmo dos modelos, tá? Mas não é tão exato, então vai ter um erro aqui e ali. Mas eu quis mostrar pra vocês nas marcas como tem ali aquele gráfico de 2 anos pra cá, como algumas marcas cresceram, outras mudaram, né? Como no CS temos coisas mais tradicionais ali, né? Ainda muito Zowie e no Valorant. Jogadores que testam mais coisas, né? Vocês veem, tem mais artesã, tem uns mouses mais diferentes, né? Galera do CS é mais tradicional. Vocês podem ver que cresceu o número de jogadores usando o Logitech do Super Strike pra cá. Mas vocês podem ver que, assim, apesar de ser uma tecnologia braba, se não for o shape que o cara curte, o cara não vai usar. Então esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Comentem aí qual conteúdo vocês querem mais ver no canal. Não esquece de deixar o like, o seu comentário, se inscrever. Valeu e até a próxima.